Muito bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento uniformemente acelerado. O que é movimento uniformemente acelerado? É um movimento que tem uma aceleração, né? A maioria dos movimentos que a gente conhece, eles têm que ter aceleração inicial. As coisas não saem do nada para entrar num movimento. A gente trabalhou na aula passada, né? A gente trabalhou movimento uniforme, né? Um movimento que não tem aceleração, mas a maioria dos movimentos tem que ter aceleração. Por exemplo, um carro está parado, aí ele começa a andar, então ele sai da velocidade zero e vai até uma velocidade, digamos, de 50 km por hora. Aí quando ele chega em 50 km por hora, digamos que a velocidade da via seja 50 km por hora e é obrigado a andar a 50 km por hora. Então ele saiu de zero, acelerou, né, até chegar em 50 km por hora. E aí quando ele chegou em 50 km por hora, ele passou a andar de forma uniforme, né? Uma pessoa quando começa a andar, então você vai dar uma volta vai andar um pouco né? E aí você começa do zero, porque você inicialmente você está parado. Aí você está parado, começa a andar, ou seja, você tem uma aceleração. Aí você chega no movimento, digamos que você chega no movimento de, sei lá, 6 metros por segundo. Então você chega nesse movimento 6 metros por segundo e mantém esses 6 metros por segundo. Depois você tem que fazer uma aceleração negativa para parar. A mesma coisa do carro, né? Ele tem que colocar o pé no freio para parar, ou seja, ele tem que desacelerar. Então a aceleração tanto pode ser progressiva, né? Tanto pode ser para sempre, quanto pode ser retardada, para trás, tá certo? Então a gente vai aprender isso nessas próximas aulas. Bom, a primeira coisa que eu vou definir aqui, da mesma forma que lá no movimento uniforme eu defini o que era velocidade, né? Então velocidade era o espaço dividido pelo tempo. E aí a partir daí a gente fez uma fórmula básica que é a fórmula S igual a S0 mais VT, ou fórmula do sorvete, tá certo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Velocidade, a aceleração, vou chamar a aceleração de A, né? E vou colocar como a aceleração é igual a ΔV sobre o tempo. Então, a aceleração, o que é a aceleração? É a variação do espaço dividido pelo tempo, tá certo? A variação do espaço, nós já sabemos, né, que toda variação é sempre o quê? O final menos o inicial, não é isso? Então, variação de espaço vai ser V menos V0, dividido por T, tá certo? Então, a aceleração é V menos V0, ou seja, a variação da velocidade dividido pelo tempo. Bom, eu posso passar o tempo para cá? Posso, né? Aí eu vou ficar com V menos V0 igual a aceleração vezes o tempo. O que eu fiz? Só passei o T para cá. Ele estava dividindo, quando eu passei para cá, ele ficou multiplicando. Então, V menos V0 igual a aceleração vezes o tempo. Eu estou olhando do outro lado, mas tudo bem, certo? Bom, agora eu posso passar esse V0 para lá? Posso. Esse V0 está negativo, quando ele vai para lá, ele vai como positivo. Então, eu vou ter que V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a fórmula da velocidade quando o movimento é movimento uniformemente variável. Eu vou chamar assim, ó, MUV, movimento uniformemente variável. Em alguns livros, vocês vão encontrar como movimento uniformemente acelerado. Também serve. Seria MUA. Mas nós vamos trabalhar com MUV, movimento uniformemente variável. Então, a fórmula da velocidade para o movimento uniformemente variado é essa daqui. E essa aqui, gente,
é a fórmula principal. É a fórmula principal desse tipo de movimento, tá certo? Todos os outros, lembra? Ela se parece bastante com a fórmula do movimento uniforme lá do espaço, né? Como é que era a fórmula do espaço? A fórmula do espaço era S igual a S0 mais VT, não é isso? Isso aqui era no movimento uniforme. Então, no movimento uniforme eu tinha que o espaço era o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Aqui eu tenho que a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Uma coisa está intimamente ligada com a outra, tá certo? Se eu pegar essa fórmula aqui e jogar nessa fórmula aqui, eu vou chegar, né, numa outra fórmula. Eu vou chegar na seguinte fórmula. S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT quadrado. Se eu jogar essa fórmula aqui, tá certo? Se eu jogar essa fórmula aqui, no lugar da velocidade lá, se eu fizer essa conta aqui, não vai aparecer esse meio, né? Esse meio é um fator de acerto, né? Mas essa daqui é a segunda coisa que a gente tem que saber quando a gente estiver trabalhando com movimento uniformemente variado, tá certo? E aí, se eu pegar essa fórmula aqui, e jogar aqui, tá certo? Eu vou chegar numa outra fórmula que é V igual a velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então essas daqui são as 3 fórmulas que a gente vai usar quando a gente tiver movimento uniformemente acelerado, tá certo? Então, na verdade, é como eu falei, não tem dúvida nenhuma, né? Na realidade, vocês estão vendo que V igual a V0 mais AT é uma coisa que vem lá de cima, né? O que é a velocidade final? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A mesma coisa, o que é o espaço? É o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Então, aqui a mesma coisa, V igual a V0 mais AT, né? Aí, se eu não vou fazer essa conta, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Se vocês pegarem essa fórmula aqui e jogar lá no lugar do tempo, né? Vocês vão chegar nessa fórmula aqui. E daí, se vocês pegarem essa fórmula e jogar aqui, vocês vão chegar nessa fórmula aqui. Nós não vamos fazer isso, mas são as 3 fórmulas que a gente vai usar. Essa daqui, ela é chamada de Torricelli. Vocês vão ouvir falar nesse nome, né? É a fórmula de Torricelli, certo? Essa daqui o pessoal chama de sorvetão, né? O pessoal chama essa daqui de sorvetão. Eu não gosto muito dessas, mas o pessoal principalmente no cursinho, né, chama essa fórmula aqui de sorvetão. E essa daqui o pessoal chama de vovô ateu. Vovô ateu. Certo? Essas são as 3 fórmulas. Então, a fórmula do sorvete, certo? Sorvete, certo? A fórmula do vovô ateu, certo? A fórmula do sorvetão e a fórmula que é chamada de Torricelli. Torricelli, certo? Essas daqui são as 3 fórmulas que a gente vai usar quando o movimento for uniforme. Então, quando o movimento não for uniforme, quando o movimento for uniforme, não tiver aceleração, qual é a fórmula que nós usamos? Nós usamos a fórmula do sorvete, tá certo? Quando por qualquer maneira aparece aceleração, nós usamos as 3 fórmulas da aceleração. Aí a gente vai estudar e ver qual das 3 a gente vai precisar usar, tá certo? Bom, para isso a gente vai também fazer um grupo de exercícios, né?
vai passar para vocês, e vocês, se tiverem dúvidas, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Gente, muito obrigado por enquanto e até logo.